Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga. Estava aqui meditando aqui um pouco na história de Daniel e dos seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Está registrado aqui no capítulo 1 do livro de Daniel, onde conta que eles foram levados para a Babilônia como escravos, como cativos, para aprender uma nova religião, para aprender uma nova cultura, um lugar onde eles estavam distantes dos seus pais. Na realidade, eles foram tirados dos braços dos seus pais, da convivência com seus amigos, foram tirados do seu país para um país onde eles não conheciam nada, nem ninguém, um país onde a cultura era totalmente diferente da cultura dele, né? Já pensou nisso? Você está aí na sua casa, tranquila, com sua família, na convivência com seus amigos, seus parentes, e aí vem alguns guardas, alguns soldados de outro país, tira você dos braços dos seus pais, aí de perto dos seus amigos, e leva você para outro país como escravos. Sim, eles foram como escravos. Ele não foi um passeio, né? Eles foram como escravos. E com certeza essa é uma situação que, para quem é temente a Deus, poderia até tentar desistir da sua fé, né? Muitos jovens em situações difíceis, eles desistem da sua fé e com certeza ali seria um motivo para Daniel e seus amigos que eram tementes a Deus desistir da sua fé. Mas mesmo sendo levado para longe da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, do seu país, da sua religião, mesmo assim eles decidiram permanecer firme em Deus, decidiram permanecer firme em seus princípios e não negar a sua fé. E eles foram para um país onde eles teriam que aprender uma nova cultura, uma nova religião. E eles tinham que viver como eles lá ordenassem, né? Até a alimentação deles era diferente da alimentação que eles se alimentavam ali com sua família, né? Porque eles seguiam uma alimentação saudável, uma alimentação que foi Deus que tinha instituído, né? Dentro da criação do mundo. Então eles tinham uma alimentação ali mais vegetariana, né? E agora eles teriam que mudar sua alimentação, né? E ao chegar lá em Babilônia, a primeira coisa que fizeram foi mudar o seu cardápio, né? Eles tinham um cardápio mais saudável e agora o cardápio não seria mais tão saudável, sem contar que seria totalmente contrário aos seus princípios. Mas a Bíblia diz que quando eles foram chamados para se alimentar ou convocados para se alimentar com aquela alimentação que o rei tinha lhe dado, para que depois de algum tempo eles comparecessem na presença do rei, diz que eles decidiram-se firmemente a não se contaminar. Aqui no capítulo 1 e no verso 8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe do eunuco que lhe permitisse não contaminar-se. Olha só, queridos, Daniel, ele, ao fazer isso, ao decidir não contaminar, não comer daquela alimentação que o rei ali tinha lhe proposto, né, ele estava colocando a sua vida em risco. Porque ele não estava ali como um visitante, ele estava ali como escravo. Então ele tinha que seguir as regras daquele rei, as regras daquele povo. Mas ele e seus amigos, eles preferiam morrer a abandonar os seus princípios, preferiu morrer a ir contra os princípios de Deus. Ele sabia que ao dizer não para aquela alimentação, para aquela cultura, eles poderiam ser mortos, mas eles preferiam a morte a abandonar a sua fé em Deus, a abandonar os seus princípios. Sabe, queridos, hoje nós não estamos vivendo um tempo muito fácil. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, onde a incredulidade aumentou muito, né? Onde muitos zombam de Deus, dizendo que Deus não existe, né? E tentam implantar nos jovens de hoje culturas, ou seja, pensamentos ateus,
e filosofias humanas, né, e tradições humanas que possa substituir ali a adoração a Deus, né? Mas da mesma forma que Daniel, ele foi fiel ali, e seus amigos foram fiéis aos princípios de Deus, mesmo em face da morte, nós também, na cultura que nós vivemos, nós podemos ser fiéis a Deus. Nós podemos dizer não também para o que não agrada a Deus e podemos manter a nossa fidelidade a Deus, porque mesmo que a nossa cultura seja uma cultura onde muitos não creem em Deus e muitas vezes aparecem problemas, dificuldades para o cristão, mas nós podemos dizer, somos privilegiados, pois vivemos aqui em um país onde é permitido adorar a Deus, é permitido ir para a igreja, né? E nós ainda temos a liberdade religiosa, né? Então, apesar das dificuldades, nós ainda podemos adorar a Deus. Coisa que Daniel estava num país onde ele não podia adorar a Deus. Trocaram o nome dos amigos dele e o dele mesmo também, né? Para que assim eles aprendessem também a cultuar os deuses pagãos, os deuses lá de Babilônia. Mas mesmo assim eles mantiveram-se firmes e foram fiéis a Deus. E por eles terem honrado a Deus, Deus o honrou e deu compreensão do lado ali do que era responsável por eles, e lhe deu um tempo para que eles comecem a sua própria alimentação, e depois 10 dias iriam apresentar-se a ele, e se eles estivessem ali com boa aparência, não estivessem magos, aí poderiam continuar comendo sua alimentação. E aí Deus o honrou, porque depois de 10 dias eles pareciam ali mais bonitos, mais sábios que os outros que estavam comendo aquelas finas iguarias do rei. E quando compareceram à presença do rei, sabe o que aconteceu? O rei os achou mais sábios, mais capacitados do que os outros. E a Daniel, Deus deu também a interpretação de sonhos e visões também. Deu o dom profético ali a Daniel, né? E tudo isso porque eles foram fiéis a Deus. E todos eles receberam posições, receberam cargos importantes ali em Babilônia. Imagina só, eles foram como escravos e agora estavam recebendo cargos importantes porque foram fiéis a Deus. Então, vale a pena ser fiel a Deus. Então, quando a adversidade vir, decida-se firmemente ser fiel a Deus e manter-se fiéis aos princípios da palavra de Deus, que com certeza, se você honrar Deus, Deus também vai te honrar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre você a sua face e que Deus te dê a paz. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, te agradecemos, Senhor Deus, por o privilégio de podermos te seguir. Hoje decidimos firmemente ser fiéis a Ti, independente das adversidades que virão. Cuida de nós, vem nos abençoar, abençoa cada um que está assistindo esse vídeo, cada um dos Teus filhos, e os ajuda a ser fiel a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe.